abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 1. O livro de Neemias é um dos livros mais poderosos do Antigo Testamento. Ele narra uma história de reconstrução, restauração. É um livro muito usado em projetos para igrejas de restauração ou projetos para restauração pessoal. Tem um livro muito bom da apóstola Valnice Milhomes, que é inspirado nesse livro, e é o Personalidades Restauradas, onde ela narra sobre a restauração das portas da alma. E o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, quando eu cheguei logo, ouvi no meu coração Deus falando comigo, Neemias. E o livro de Neemias, ele é um livro que nos ensina muito em tempos como esse. Porque se tem uma coisa que as pessoas vão precisar depois que passar tudo isso, é de restauração. Eu gosto muito dessa palavra, a palavra restauração. Nós falamos aqui na ministração sobre os tempos de restauração. Deus está trazendo tempos de restauração. E eu gosto da palavra restauração, porque restauração é diferente de reforma. Reforma pode ser dar uma nova forma àquilo que ficou velho. Então, na reforma, você não se preocupa muito em preservar. Você quer fazer ficar novo, então você reforma. A restauração, do ponto de vista bíblico, significa trazer de volta a forma original. Esse é o sentido bíblico. Restauração é trazer de volta a forma original. Então tem muita gente que, quando passar esses dias agora de Covid-19, de pandemia, com tantos choques que têm acontecido, com tantas catástrofes sociais, elas vão precisar de restauração. Elas vão precisar voltar a ser como Deus quer que elas sejam, porque nós estamos vivendo debaixo de forte ataque espiritual. Por mais que a gente humanize a questão da pandemia, nós não podemos nos esquecer de que Satanás, ele é oportunista. O texto de Apocalipse, quando fala sobre a liberação para os 1000 anos, onde Satanás vai ter a liberdade de fazer o que ele quer, então lá deixa bem claro, diz assim, que ele vai fazer tudo que puder fazer, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então é como se estivesse dizendo, se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é aproveitar o tempo. E para destruir, então, para roubar, matar e destruir, ele sabe fazer exatamente com a excelência que chega a ser às vezes admirável. Como em tão pouco tempo o inimigo pode destruir tantas coisas. E nós que somos filhos de Deus, nós temos que tomar cuidado agora, nesse momento, com algumas prioridades que nós temos que ter. A cidade de Jerusalém estava caída, estava destruída. E aí eu quero ler um pouquinho, só a introdução aqui que eu salvei para ler, a introdução do livro, para você entender o contexto do que nós vamos falar hoje. O livro de Neemias é uma das mais impressionantes histórias bíblicas da determinação de um homem em cumprir uma tarefa importante. É o último livro histórico do Antigo Testamento e descreve o trabalho de Neemias em motivar o povo de Jerusalém a reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra invasões de inimigos. O livro mostra também a preocupação de Neemias em proteger o povo contra outra ameaça, ainda maior, pois agiu para eliminar do meio dos judeus as más influências que os corrompiam. Para entender o trabalho de Neemias, é preciso se lembrar do contexto histórico do seu trabalho. Mais de 90 anos antes dessa história, que nós vamos ler o capítulo 1, 90 anos antes, o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse consigo 50.000 judeus de volta a Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias
motivaram o povo a edificar o templo de Jerusalém. 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras conduziu um novo grupo, bem menor, de retorno a Jerusalém, com dois objetivos principais: ajudar no acabamento do templo e ensinar o povo a voltar à palavra, a ser fiel ao Senhor. Menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei persa Artaxerxes I, quando recebeu a visita do seu irmão e mais alguns. Eles falaram da situação precária da cidade de Jerusalém, da falta de segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade, destruída 140 anos antes pelas forças babilônicas através de Nabucodonosor. Neemias ficou angustiado com o relatório sobre Jerusalém e passou dias em jejum e oração antes de pedir ao rei permissão para voltar e reedificar a cidade. Com a autorização do rei Artaxerxes, Neemias voltou, organizou o trabalho dos judeus para construir os muros. Com a determinação de Neemias incentivando e supervisionando o trabalho, o que não havia sido feito em 90 anos, foi feito em 50 dias. Forte, né? Um trabalho que não foi concluído em 90 anos, foi feito em 50 dias. A história de Neemias, ela é muito interessante. Aí o capítulo 1, nós vamos ler agora, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca da cidade de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí ele vai fazer a oração dele, por ele, pelo povo. Ele se coloca na intercessão por sua nação, sua cidade. Ele se inclui nos pecados, mesmo não tendo praticado, nos ensinando sobre intercessão de uma maneira muito poderosa, mostrando que nós podemos representar um povo, uma nação, uma cidade, uma família. Mas o contexto central do livro de Neemias se parece muito com tudo que está acontecendo hoje nas nações e principalmente no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo onde os anúncios que vêm por parte das nuvens negras que assolam a nação é de que serão dias de destruição, miséria, fome, cativeiro. Muitas pessoas já se encontram em cativeiro, não pode sair de casa, está em cativeiro. E o que mais me chama a atenção em Neemias é o seu coração, porque Neemias nos ensina um princípio muito poderoso sobre aliança com Deus. E esse princípio é: qualquer pessoa que tem aliança verdadeira com Deus, qualquer pessoa que tem uma aliança verdadeira com Deus, quando ouvir falar que alguém que faz parte da sua aliança está em estado de miséria, vai sentir a dor como se fosse ele mesmo. Neemias está bem, ele está agora sendo o copeiro do rei, ele tem acesso ao palácio, ele está confortável, ele está vivendo, em tempos de cativeiro, vamos dizer que ele estava vivendo uma vida VIP. Mas o copeiro era um empregado, mas o copeiro do rei era uma pessoa de extrema confiança do rei.
era o cara que bebia o vinho. Quando o vinho vinha para o rei, ele tinha a obrigação de beber primeiro. Se tivesse envenenado, morria ele e não o rei. Então era um cargo muito arriscado e de muita confiança, porque poderia haver sabotagem de várias maneiras, e o próprio copeiro poderia matar o rei tomando um antídoto para o veneno e tomando o veneno. Aconteceu várias questões assim na história, de tomar um antídoto antecipado, beber o vinho envenenado e não sentir nada, e o rei tomar e morrer. Então era um cargo de extrema confiança, alguém que tinha uma posição, alguém que estava bem. E aí nós aprendemos uma lição muito poderosa. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em miséria ou estamos necessitados, é muito comum nós termos uma mente coletiva, pensar nos outros, pensar nos demais, né? Até porque é fácil se identificar com os iguais. Quem está sofrendo, né? Já dizia Chorão, né? Cantor brasileiro, que somente um sofredor para entender a dor de outro sofredor. Então é normal, quando você está ali sofrendo, você se identificar com quem está sofrendo também. Assim nasceram as rebeldias, assim nasceram as anarquias, assim nasceram vários movimentos positivos e negativos, de pessoas que estavam sofrendo juntas e que se revoltaram para mudar toda a história. Mas quando você está bem, e mesmo assim a dor do outro mexe com você, isso é sinal de nobreza, isso é sinal de que você tem um coração nobre. Porque quando você está na luta também, quando você está na dor, lembrar dos outros é algo natural, porque você precisa até de força para se levantar. Mas você sabe realmente quando uma pessoa tem um coração nobre, é quando ela está aqui, e mesmo estando aqui, no alto, ela olha para aqueles que não estão onde ela está, e olhando para eles, não consegue viver sem fazer nada. Esse é Neemias, esse homem nobre. E nós aprendemos uma lição, que Deus não confia grandes tarefas a pequenos homens. Deus não confia grandes tarefas a pequenos homens. Temos que ser pequenos diante de Deus, mas temos que ser grande em nosso coração. Os pequenos homens são aqueles que, mesmo sendo grandes, a sua mediocridade, a sua mesquinhez, os fazem pequenos, os tornam pessoas insignificantes diante da lembrança histórica, por exemplo. A história, às vezes, chama de grande quem foi pequeno. E, na verdade, quando você vai ver a história daqueles que fizeram algo extraordinário, eram homens que eram pequenos, na sua posição, ele era apenas o copeiro, ele não era o rei, mas eram grandes no seu coração. Tinha um coração gigante, tinha um coração que se compadecia. E ele está lá, a história é muito interessante, ele está confortável no palácio, mas como todo bom judeu, ele não se esquece da sua terra natal, Jerusalém. E quando os irmãos chegam de lá, ele pergunta sobre a cidade, e a pergunta dele tem uma resposta que mexe com ele. Mas o que mais me chama a atenção sobre Neemias é que ele sabe fazer a coisa certa quando ouve uma má notícia. Quando você ouve uma má notícia, como você se comporta? Quando você ouve uma notícia ruim, quando você encara uma situação de tragédia, como você se comporta? Qual é a sua postura? Neemias nos ensina o certo a fazer. Primeiro, ele sente a dor. Não sentir a dor é anti-humano. Chega a beirar a burrice. Às vezes, a gente chega no velório e alguém perdeu alguém muito amado e a pessoa diz, não chore. Não, tem que chorar mesmo. Chora não, é a vida, não é? Como se a gente quisesse anular a dor da pessoa. Só que Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo, quando ele chegou e viu Maria e Marta chorando, ele também chorou.
Ele sentiu a dor. Então a primeira coisa que Neemias diz assim no versículo 4: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Então repita comigo assim: existe um tempo para chorar. Vamos de novo? Isso não rouba a sua fé, isso não anula a sua crença em Deus, isso não demonstra fraqueza, isso revela humanidade. Humanidade. Às vezes nós achamos que ter fé é deixar de ser humano. Não é verdade isso. Eu sempre digo: reconheça a sua humanidade, mas não assuma ela como identidade. Você é espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo, mas a sua humanidade, ela vai se manifestar principalmente quando você ouvir notícias ruins, quando você viver momentos de decepção, de tragédia, você vai manifestar a sua humanidade. Isso não é um pecado, não é um erro. Então Neemias, a primeira coisa que ele faz, ele diz assim: olha, eu me sentei e chorei, senti a dor. E nós, quando nós começamos a pensar no quadro atual das nações do Brasil, nós somos meio que Neemias em nosso lugar, nossa casa, nossa igreja, nossa vida. E todos os dias nós temos recebido, por meio da internet, por meio dos informativos, o número de mortos que tem havido por causa desse vírus. E eu vi uma frase interessante, forte, que dizia: deixa de ser números quando é alguém da sua casa. Deixa de ser estatística quando é alguém que a gente conhece. Enquanto a gente está vendo lá 400 hoje, 300 ontem, a gente trata essas pessoas que perderam, às vezes, seus entes queridos, como o governo nos trata. Para o governo, você é apenas um número, um CPF. Para o governo, você é apenas uma estatística. Você não é uma pessoa. E dentro dessa visão do que nós estamos passando hoje na nação, Deus está buscando homens e mulheres com o coração de Neemias. Quando é que a solução do problema começa a surgir? De qualquer problema, isso é uma lição para qualquer problema, amém? Quando é que a solução começa a surgir? Quando alguém resolve se importar. Quando é que a solução do problema começa a surgir? Quando alguém resolve se importar. Enquanto nós ouvimos e somos insignificantes, para a gente aquilo é insignificante, a solução não vem. Já tinham sido 80 anos, 85 anos tentando restaurar a cidade, sem sucesso. Neemias tinha muitos argumentos para não se envolver com aquele problema. Ele poderia dizer: Zorobabel tentou e não conseguiu, Esdras tentou e não conseguiu, quem garante que eu vou conseguir? Um bom argumento. Só que ele fez a coisa certa. Primeiro ele se sentiu, mas depois ele fez o que a gente tem deixado de fazer, irmãos. Quando nós vemos um problema, quando nós vemos uma situação, o que a gente faz? Às vezes a gente fica só na primeira parte, às vezes a gente se senta e chora. E só chora. Chorar só não resolve o problema, não vai trazer solução. Chorar só vai fazer com que a sua humanidade aflore e você fique mais humano do que espiritual. Ele faz a coisa certa, ele diz: assentei, chorei, lamentei por alguns dias. Ou seja, tem que ter o tempo do choro. E estive fazendo a coisa certa. O que é a coisa certa a fazer? Estive
jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa eu falar algo para você muito forte nessa manhã. Esse ainda é o caminho mais correto para a solução de qualquer tipo de problema. Essa ainda é a maneira mais correta de obter resultados em qualquer tipo de problema que exista. Só que nós, a nossa geração, a igreja dos nossos dias, nem todos conseguem acreditar mais no poder de Deus. Nós temos muitos argumentos para tentar até explicar um milagre quando ele acontece. Nós acreditamos muitas vezes que as soluções são resultados da nossa inteligência, da nossa capacidade de saber, de se proteger. Só que Neemias nos ensina algo. Primeiro, ele ouve o problema, ele se compadece, ele chora. Ele não precisava se envolver com isso. Poderia ficar lá no cantinho dele, no palácio, curtindo a vida dele, de boa. Mas aí ele resolve fazer algo. Ele resolve orar. E quando a gente ora, a coisa funciona mais ou menos assim. Deus sempre tem uma solução pronta, como eu falei semana passada. A resposta de Deus não vai vir. Deus já tem a resposta. Ele já tem. Para qualquer crise. Mas quando eu resolvo orar, sabe o que acontece? Além de saber qual é a resposta de Deus, eu passo a fazer parte da resposta. Só que nem sempre a gente quer ser parte da resposta. Às vezes a gente quer pedir, né? Eu vejo pessoas muito fazendo isso, orando para Deus trazer solução, mas eles não querem ser parte da solução. Isso é bíblico. Moisés foi assim. Moisés orou durante muito tempo para Deus romper o cativeiro de Israel, a escravidão no Egito. Quando Deus resolve romper a escravidão, aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, ouvi o clamor do meu povo. Eu imagino Moisés dizendo: yes. Moisés sentia a dor do meu povo. Moisés, é isso aí, Deus. Também já estava na hora, né? 400 anos. E resolvi, Moisés, romper a escravidão do povo. Glória! E para fazer isso, Moisés, eu preciso de você. Não, aí não. Aí não, Deus. Aí não cola não. Aí, Deus, tanta gente, logo eu que sou gago, não consigo nem falar direito. E às vezes a gente é muito parecido com Moisés, né? De vários aspectos. A gente diz assim: Senhor, a gente está orando. Tem um bairro, às vezes, que é muito pesado no tráfico de drogas ou coisa assim, a gente ora: Senhor, acaba com o tráfico de drogas. Aí Deus diz assim: vou acabar, mas quero enviar você para pregar para eles. Não, Deus, assim, eu quero que o Senhor acabe com o tráfico de drogas. Eu não faço parte disso não. Quem tem que fazer isso é quem? É o Senhor. Senhor, visita os doentes nos hospitais. Aí Deus diz: eu visitar os doentes? Eu mandei você impor as mãos sobre os enfermos, que eles seriam curados, e você está mandando eu visitar os doentes. Então nós somos muito assim. Nós vemos o problema, fazemos às vezes um alarde terrível, mas a gente não ora. E eu vou confessar algo para você aqui, viu? Confessar não, falar algo para você aqui. Tem gente que não ora com medo de Deus responder dessa maneira. Dizer: vou resolver, mas resolvo só se você participar. Tem gente que não ora com medo, porque ele pede solução, e geralmente quando você pede solução, pode acontecer de Deus convocar você para ser parte da solução. Aí tem gente que diz assim: eu entrego nas mãos de Deus. Mas você é as mãos de Deus aqui na terra. É através de você que Deus vai fazer. Pastor, estou com um problema na minha família, sério assim, estou orando para Deus trazer uma resposta. Talvez Deus já trouxe, a resposta é você que se converteu. É você que está aí. Então, por que muitas vezes nós não usamos o método de Neemias? Porque às vezes a gente tem medo da resposta de Deus. Porque na maioria das vezes a resposta de Deus vai ser a que ele deu para Moisés. Moisés, chegou a hora de acabar com a escravidão. Glória a Deus, é isso aí. E eu vou contar contigo, Moisés. Moisés inventou 1000 desculpas para não ir.
sou gago, não sei falar, como é que vai enfrentar um homem poderoso daquele, nem exército a gente tem. Não, aprenda algo, quando Deus ouve a sua oração, quando Deus te convida para ser parte da solução, você só precisa ir, o resto é com Ele, é Ele quem faz. O grande problema é que a gente, depois que aceita ser parte da solução, a gente quer ajudar Deus. Aí a gente já começa até a dar ordem para Deus, né? Ó Deus, se o Senhor fizer assim, a oração já começa a mudar. Ó, se o Senhor fizer desse jeito, aí ele se converte. Ó Deus, se o Senhor fizer assim, não, esquece. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele espera de nós apenas obediência no que vamos fazer. E aí você vê isso com Moisés. Deus dizendo para ele, olha, vai desafiar o maior poder bélico da terra com um pedaço de pau. Quem vai na proposta dessa? Ninguém, irmão, vai. Ninguém vai não. Moisés tinha suas razões para não querer. Mas quando ele pergunta, em nome de quem eu vou? E aí Deus diz, você vai em nome do grande eu sou. Neemias, quando ele sentiu a dor, que ele foi orar, a resposta de Deus foi, Neemias, não está aqui, mas foi essa, eu quero restaurar Jerusalém, mas eu preciso de alguém que esteja disposto a sair da zona de conforto. Neemias, eu preciso de alguém que esteja disposto a abandonar os luxos. Eu preciso de alguém, Neemias, que esteja disposto a arriscar a vida. Neemias, eu preciso de alguém que esteja disposto a ir lá enfrentar, porque lá tem corrupção. Você sabe por que os muros não tinham sido restaurados ainda? Por que o altar estava derrubado? E por que o templo estava ainda abandonado? Por causa da corrupção. Haviam judeus corruptos que estavam lá, que a situação de miséria de Jerusalém favorecia eles. É triste pensar que existem pessoas assim, mas existe. Existem pessoas que não querem que o problema do Covid acabe. Eu não estou falando de governantes apenas. Eu estou falando de gente por aí que está vendendo álcool gel a não sei quantos por cento a mais do que o valor. Estou falando de gente que está se beneficiando da miséria alheia. Estou falando de gente que vê a miséria do outro como oportunidade de lucro. Eu nunca me esqueço de uma situação que aconteceu com meu pai há muito tempo atrás, de um amigo que teve uma necessidade muito grande e precisou vender um aparelho de som, naquela época aqueles gravadorzão que por botava no ombro, lembra? Vou chegar de São Paulo com daquele no ombro, né? E o cara estava vendendo pela metade da metade do preço, porque ele precisava comprar um remédio para a esposa. Eu era pequeno, mas eu me lembro disso. Meu pai tinha chegado de viagem, estava lá, e ele foi oferecer para o meu pai. E ele disse assim, Juba, tu sabe que vale X, mas como eu já tentei vender e não consegui, eu preciso comprar esse remédio, eu estou vendendo por X, porque eu preciso comprar esse remédio agora, vai durar mais ou menos tal tempo, eu preciso comprar pelo menos umas 4 caixas. Então, tu compra por esse valor? Ele disse, não, por esse valor eu não compro. Eu compro pelo que vale. E o seu gravador vale X. Mas a gente pode fazer outra coisa, eu compro um remédio para você. Você quer o remédio, eu compro. E meu pai não era um homem rico, ele era um homem trabalhador, mas ele tinha um coração generoso. E aí ele comprou o remédio, porque o valor é mais ou menos assim, vemos que o negócio valia R$500, o cara estava vendendo por 100. Ele precisava, era a urgência dele. E aí ele comprou aquele remédio e deu aquele homem, as 4 caixas que ele pediu. Eu era pequeno, eu vi aquilo e aquilo mexeu comigo. Ficou na minha memória afetiva, né? Uma lição sobre nobreza. O nobre nunca vai se aproveitar da miséria do outro para tirar vantagem. O nobre nunca vai olhar a miséria do outro como oportunidade de crescimento. A queda do outro
como oportunidade para chegar em algum lugar, o nobre nunca vai fazer isso. Mas pessoas mesquinhas, medíocres, pessoas que têm a alma miserável, sempre vão querer tirar vantagem, mesmo em dias como os nossos. Seja vendendo algo que vale R$5 por 30. Era o que estava acontecendo em Jerusalém. O Sambalate, o Tobias e a sua equipe, eles não queriam que a cidade fosse restaurada, porque a miséria da cidade favorecia eles. Então Neemias, quando tenta se levantar como restaurador, os inimigos dele são os seus próprios irmãos. Olha que triste. Os inimigos de Neemias é o seu próprio povo, o rei ímpio, o rei que não cria no Deus de Neemias. Quando Neemias chega para ele e conta a situação do seu povo, ele diz: Neemias, você precisa de quantos dias? Ele diz: eu preciso de tantos dias. O prazo que ele dá para Neemias ir e voltar, porque é o homem de confiança dele, e o prazo que Neemias diz que vai usar para acabar um trabalho que não foi acabado em 90 anos, é impossível. Mas no trabalho de Deus sempre vai ter uma parte possível, essa você faz. E sempre vai ter uma parte impossível, essa ele faz. O que eu não posso pegar é a parte impossível como argumento para não fazer. Não, eu tenho que pegar a parte impossível, colocar os meus olhos nele, falar como o rei Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, e dizer para o Senhor: Senhor, as minhas forças são pequenas, mas os meus olhos estão postos em Ti, eu vou. Então quando ele diz para o rei que vai voltar em 90 dias, eu acho que o rei, quando olhou para ele, disse assim: esse cara é louco. Mas se você for ler o contexto histórico do livro, você vai ver que cada passo de Neemias era caracterizado por uma ação só. Essa única ação fez com que Neemias terminasse em 50 dias o trabalho que não foi terminado em 90 anos. Que ação era essa? Neemias não dava nenhum passo sem orar. Nenhum. Então a primeira coisa que ele faz quando ele entra na cidade, o texto diz que ele entra à noite, dá um rolê na cidade, montado em seu jumento, em silêncio, sem dizer porque foi, nos ensinando uma lição muito poderosa. Você tem que saber para quem fala e com quem fala aquilo que Deus mandou você fazer. Porque muitas vezes a sabotagem vai vir de alguém que você acha que não vai vir. Então Neemias, antes de prestar um relatório para o rei, ele faz uma análise do território e ele não fala nada com ninguém, em silêncio, ele e Deus. Depois ele diz: olha, rei, a tarefa é grande, precisa disso, disso, disso e disso. Rei, vou dar tudo que você precisa. Quando ele começa a tarefa, ele entende que a restauração é necessária, mas primeiro tem que restaurar o templo, o centro da adoração. Ele começa a restaurar, ele restaura as portas, os muros, e quando ele está nesse caminho de restauração, várias vezes os inimigos tentam parar a obra, e ele dá uma ordem interessante, ele diz: espada em uma mão, ferramenta na outra, mas a obra não vai parar. Quando os inimigos tentam distraí-lo, convidando ele para uma festa, uma reunião de distração, ele diz: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Diante dos desafios, das guerras, ele consegue concluir a sua obra em 50 dias. Uma obra que levou 90 anos. Nos ensinando um fundamento muito poderoso. E todas as vezes que Neemias falava, quando ele terminava algo, eu acho lindo isso. Ele diz: a mão do Senhor fez isso. 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 Então o Senhor está querendo levantar em nossos dias homens e mulheres com coração igual de Neemias. Primeiro, que se importem não com sua família apenas, que se importem não com a condição da sua saúde apenas, mas que olhem para o Brasil agora e sinta a dor dos que já perderam familiares,
e sinta a dor daqueles que já estão tendo crises. Por quê? Porque nós precisamos ser parte da restauração daquilo que Deus quer fazer em nossos dias na nação. E o primeiro passo é chegar diante de Deus da maneira certa. Neemias não chega diante de Deus com argumentos tentando convencer Deus. Esse é o nosso problema. A gente chega mais cobrando promessa do que reconhecendo que precisamos de arrependimento. Senhor, o Senhor prometeu que o Brasil, Senhor, o Senhor prometeu isso. Deus não tem amnésia, não. Ele lembra de tudo que Ele prometeu. Mas Neemias não chega ali, primeiro cobrando promessas, ele chega primeiro reconhecendo os erros que ele cometeu. Por isso esse é um tempo para a nação brasileira, é um tempo para a igreja brasileira de arrependimento. Temos que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, pecamos. Pecamos quando começamos a lutar para que vidas inocentes fossem mortas por meio do aborto. Ah, mas eu não sou a favor do aborto, não. Não, Neemias aqui não era o cara do pecado, mas ele via o seu povo como ele mesmo. Eu e meu povo somos um só. Então ele chega diante de Deus e diz: ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele diz no versículo 7, temos procedido corruptamente contra ti. Ele não estava procedendo, mas o intercessor nessa hora é o representante, é Abraão orando por Sodoma e Gomorra, e dizendo: se tiver 10 justos, o que tu podes fazer? E Deus diz: se tiver 10 eu não destruo não. A intercessão é justamente agora nós nos levantarmos e nos colocarmos sobre os muros da nação, como atalaias, e dizer para Deus: Deus, tem misericórdia, derrama sobre nós o Espírito de graça e súplica, para que a gente possa sentir os nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, por toda a corrupção. E quando a gente usa essa palavra corrupção hoje, a gente só lembra da corrupção política, mas toda a corrupção hoje que existe, começa nas casas, nas famílias. Aqueles testes sociais, né, que mostra que as pessoas que cobram postura correta dos políticos são corruptas também. Já vi vários testes sociais assim, da pessoa receber um troco a mais num teste social e ela não devolver. A mesma pessoa que condena o político, que recebe propina, faz isso, quer tirar vantagem. Então, quando nós começamos a chegar diante de Deus, dizendo: Senhor, nós pecamos, estou dizendo eu e a nação, nos corrompemos, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou. Só depois de pedir perdão, só depois de reconhecer o pecado, aí ele diz: lembra-te da palavra que disseste. Nós fazemos o contrário, nós chegamos diante de Deus cheio de razões, e diante dele não existe ninguém que tenha razão, ele é o Senhor da verdade. Paulo fala em Romanos: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, nesses dias, eu não tenho dúvida de que nós somos chamados para restaurar as portas da nação, para restaurar os muros da nação. E talvez a gente olhe como Neemias olhou, e diante da tarefa tamanha que é o Brasil, nós venhamos nos sentir insignificantes diante de algo tão grande. Mas Neemias nos ensina que não é a minha força, Neemias nos ensina que não é a minha capacidade de fazer, Neemias nos ensina que é a minha dependência. Em todos os problemas que você for resolver na sua vida, aprenda uma lição. Aprenda uma lição. Não é a sua força que trará a solução. Eu gosto de uma frase que o nosso amigo Tato diz, que ele diz que é: você pode escolher chorar ou suar. Você pode ter solução dos dois jeitos. Suando, você pode conseguir solução ou não. Pode se cansar antes da solução chegar. Mas chorando, aos pés do Senhor, o Salmo 126 diz que lágrima é semente. Todo aquele que semeia com lágrimas, com júbilo,
cegará. E aí ele diz, a fonte é a mesma, a fonte do suor e das lágrimas é a mesma. A diferença é que no suor eu demonstro a minha força, nas lágrimas eu demonstro a minha fraqueza, mas é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta, não na minha força. Às vezes nós queremos resolver os problemas na casa, na família, na vida, na nossa força, no suor. As lágrimas têm mais poder que o suor. E aí a irmã Cassiane diz, né, se chorar, chora aos pés do Senhor. Então, é muito importante, Neemias nos ensina que não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com os recursos que nós temos, não tem a ver com a capacidade que nós temos, tem a ver com a dependência que nós temos. Quanto mais dependente de Deus você for, mais resposta você terá para qualquer problema que seja. Tinha uma irmã que já está no Senhor, que era uma das mulheres que eu conheci, que era uma grande mulher de oração. Todas as vezes que você citava algum problema, a primeira pergunta que ela fazia é, já orou? Já orou? Aí você falava, não precisa orar para isso. Ela disse, precisa. Ora para ver se não fica mais fácil. Então uma pergunta, né? Pergunta para o seu irmão, já orou? Pergunta para o irmão, já orou? Não, eu vou aqui usar o suor, né? A força, eu vou conseguir. Não, a pergunta é, já orou? Já chorou aos pés de Jesus? Já aprendeu a lição de Neemias? A lição de Neemias é muito linda. Eu posso ser pequeno, insignificante, eu posso até não ser o rei, mas se eu tenho acesso ao Rei dos Reis, tudo muda de lugar. Posso até não ser o rei, mas se eu vou até o Rei dos Reis, o decreto não foi liberado por Artaxerxes, o decreto foi liberado por Yahvé. Artaxerxes foi apenas o canal. Não espere dos homens a resposta, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o filho de Deus, a filha de Deus, tem que confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque vão é o socorro do homem. E quando nós olhamos para Neemias e olhamos para o Brasil hoje, para a igreja, para a família, precisamos nos levantar como Neemias, sentir a dor, mas se achegar diante de Deus em oração, porque o caminho mais rápido ainda continua sendo jejum e oração. Eu não acredito mais nisso, isso é coisa do passado, problema seu. O caminho mais rápido continua sendo jejum e oração. Mas você use os argumentos que você quiser, mas o caminho mais rápido continua sendo jejum e oração. Isso nunca vai ficar velho. Isso nunca vai deixar de funcionar. O problema é que hoje a gente tem muitos argumentos para não jejuar e nem orar. E sabe o que acontece? Estamos enganando e sendo enganados. O caminho mais rápido para a solução de qualquer crise, de qualquer problema, pandemia, pandemônio, o que é que seja, o caminho mais rápido continua sendo jejum e oração. Se achegar diante do Eterno, e Ele vai vir, porque é do alto, diz Tiago, que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito e toda resposta. Paulo diz em Efésios 2:20, quando a gente faz isso, Ele vai nos fazer viver infinitamente mais além do que aquilo que nós esperamos. Amém? Então recebe essa palavra no seu coração, aprende essa lição para a sua família. Quando qualquer problema se apresentar na sua casa, antes de tentar suar, vai orar. Já orou? É a pergunta da irmã Tonina, né? Já orou? Então, quando qualquer problema se apresentar na família, no casamento, com os filhos, antes de tentar suar, tenta chorar primeiro.
Tenta ir para os pés de Jesus. Faz isso. E você vai ver que você vai precisar suar menos do que você tem suado. E suando menos, você vai se cansar menos. Você vai se estressar menos. Você vai viver melhor, de maneira mais saudável. E o melhor de tudo, vai ver que a oração continua sendo o caminho mais rápido para o trono de Deus. O caminho mais rápido para o trono de Deus continua, sempre será a oração e o jejum. Então, diante das crises que estão sendo anunciadas, qual é a solução, pastor? Jejum e oração, irmão. Tenta a solução não. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer corrente do bem, vamos fazer não sei o quê. Jejum e oração. Melhor chorar do que suar. Estar ali aos pés de Jesus vai trazer solução para todo problema. Amém? Vamos praticar a palavra? Então fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Abba, nosso Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti em oração nessa manhã. Nos vemos diante de anúncios e circunstâncias que para nós parece não ter solução, mas Tu és o autor de toda resposta. O Senhor tem resposta para todas as coisas. E como Teus filhos, nós nos achegamos a Ti agora, em oração, nos humilhando diante da Tua autoridade, diante da Tua potente mão. Reconhecemos que temos pecado contra Ti. Reconhecemos, Pai, que como nação temos nos corrompido, que como nação temos colocado a confiança muitas vezes mais em homens do que no Senhor, que como nação temos sido corruptos no entendimento, temos sido maldosos em nossas intenções muitas vezes, mas nessa hora nós nos achegamos como igreja diante de Ti, como Teus filhos, e Te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todo o pecado cometido contra a Tua santidade, contra a Tua presença. Perdão por tudo aquilo que de alguma maneira fizemos, que não Te agradou, Senhor. Nós Te pedimos, nos perdoe. E nessa hora, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, venha o Teu reino sobre nossa casa, venha o Teu reino sobre o Brasil, seja feita a Tua vontade, nos traz de volta aos Teus pés, nos traz de volta a dependência. Senhor, que toda a suficiência humana caia diante do Teu poder e da Tua autoridade. Que nós não venhamos confiar na força do nosso braço, porque a Tua palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Mas nós queremos dizer como o rei Josafá nessa manhã, que as nossas forças são pequenas, Pai, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, no Teu poder, que para tudo que vem, para tudo que está acontecendo, nós não temos ideia nem solução, mas nós confiamos na direção do alto, assim como o Senhor guiou cada passo de Neemias, que o Senhor guie os nossos passos nesses dias, porque o mundo está em trevas, mas a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, que o nosso coração esteja iluminado pela Tua palavra, que os nossos olhos estejam iluminados pela Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam com filtro que vem da Tua palavra, para que tudo aquilo que contraria o Senhor, para que tudo aquilo que contradiz o Teu poder e a Tua autoridade, não seja absorvido. Nós rejeitamos toda fala maligna, nós rejeitamos todo o decreto satânico, e decretamos que sobre os céus da nossa vida, só há um Rei, só há um Senhor, e o Senhor somente governa, e nós reconhecemos que o Teu reino sobre nós, nos mantém protegidos, nos mantém livres e nos dá autoridade para nos movermos nesses dias e sermos representantes do Senhor como solução
para os problemas que se apresentam. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ela vem para nos confrontar, ela vem para nos despertar para a importância de chorarmos aos teus pés, de reconhecermos que só tu és o Senhor e que somente o Senhor tem resposta. E nessa manhã nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós tentamos agir sozinhos, que nós nos esquecemos do Senhor, que nós tomamos a decisão sem sequer te consultar, sem sequer buscar a tua direção. Nós te pedimos perdão nesse dia e te pedimos, Pai, nos guie por veredas de justiça, nos guie por caminhos corretos e nos coloque na dependência do Senhor ainda mais. Nós hoje jogamos no chão todas as nossas armas e dizemos que nós nos rendemos a Ti nessa hora. E que reconhecemos que somos fracos, limitados, incapazes, incompetentes na nossa tarefa, sem a Tua presença, como o Senhor disse em João 15, 5 e 7, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos que é verdade, Pai. Sem Ti, nós não podemos fazer absolutamente nada. É pelo Senhor e para o Senhor que nós queremos nos mover e existir, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém? Diga para o seu irmão assim: é melhor chorar do que suar. Aprende a lição, amém? Melhor chorar do que suar, porque lágrima é semente. Amém? Pode sentar. Nós vamos para o nosso momento. Alguém desliga aqui, por favor. Nós vamos para o nosso momento de ceia. Amém?